E aqui estamos em mais um episódio do Você Pode Mais, agora toda terça-feira a partir das 19 horas, sempre com um convidado, com uma história capaz de transformar outras histórias. Nós temos aqui um grande testemunho e vamos tomar conhecimento a partir de agora. Receba o pastor Fábio, seja bem-vindo a Você Pode Mais. Boa noite, para mim é um prazer poder participar deste momento e quero parabenizar as pessoas que idealizaram, porque eu sei que o objetivo não é outro senão ajudar pessoas. Então vocês estão de parabéns, boa noite. Isso casa muito bem com a missão de um pastor, né? Que é ajudar pessoas. Exatamente. Então nosso convidado se encaixa perfeitamente na proposta do projeto. Amém. A missão de trazer uma mensagem para essas pessoas que nos acompanham. Eu queria até chamar a sua atenção para compartilhar esse conteúdo e impactar outras vidas também. Se isso te impactou, se isso te motivou, inspirou, se isso serve como elemento histórico para você, então pode servir para outras pessoas. Contribua com esse projeto compartilhando, deixando o like, o seu comentário aqui na barra de comentários, enfim. É importante sempre a sua interação para que possamos alcançar mais pessoas. Esse projeto chama-se Você Pode Mais e o nome já é muito sugestivo, né? Nós queremos mostrar para as pessoas que elas são capazes de alcançar os objetivos e, além de alcançar o sonho, elas podem ir além. E nós vamos falar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo. Você hoje é pastor presidente das Assembleias de Deus aqui em Zedoca, mas teve que vencer duras barreiras, duras dificuldades, vencer tentações para chegar hoje a esta missão que você recebe, né? Mas vamos começar pela infância, como nós costumamos fazer aqui no Pode Mais. Vamos conhecer a história do pastor Fábio. Você nasceu aqui em Zedoca? Não, Fernando, eu nasci em Viana e com 9 meses, quando eu tinha 9 meses, a minha família mudou para cá. O meu pai e a minha mãe, do pensamento que nós pudéssemos estudar, nós viemos morar aqui em Zedoca. Você chegou aqui com que idade? 9 meses. 9 meses, não deu nem para herdar aquela linguagem da Baixada Maranhense, né? Não. Tiquara, o que mais? Tem Tiquara. Eu ouço... O açaí, que é Jussara. Jussara, pequena, essas questões. Não deu nem para herdar essa linguagem, que é muito bacana, muito peculiar. Exatamente. Lá da região da Baixada Maranhense, tenho amigos e me divirto muito com isso, né? Eles falam alguma coisa, mas o que é isso mesmo? Não, rapaz, isso é o molho, é o chibé, alguma coisa. Verdade. Nada a ver, né? A gente imagina assim. Enfim, o seu primeiro contato foi ainda na infância, portanto, você pode se considerar um zedoquense. É o que eu sempre digo, eu só não sou zedoquense, não resisto, mas eu me considero zedoquense, tenho um amor muito grande por essa terra, onde eu cresci, desenvolvi, e é um lugar que eu amo mesmo de verdade. Você falou que veio aqui para a questão da educação, como foi a sua vida na questão da educação? Conseguiu seus objetivos? Na verdade, meu pai veio com essa intenção, com a minha mãe. E você imaginou que é uma família que sai de um lugar e vai para outro, e chega, por exemplo, nesse lugar e ninguém trabalhava. Então, meu irmão mais velho foi quem primeiro começou a trabalhar. Ele trabalhava no posto Magnólia, que hoje também chama de posto Balbino. E depois, meus pais me disseram que ele ia pela manhã, fazia um serviço, ganhava aquele dinheiro logo cedo, voltava, comprava o pão para a gente comer, e aí voltava novamente. Então ele foi extremamente importante no mantimento para a gente primeiro, né? No sustento da casa. Então eu imagino aí o cenário de escassez nesse período, né? As pessoas podem imaginar que vocês estavam na sede lá de Viana. Não, vocês moravam em um povoado. Um povoado, exatamente. Santa Bárbara é o nome do povoado. Descreva aí como era a residência, as circunstâncias. Eu conheci pouco porque quando eu vim eu tinha apenas 9 meses. Então eu não tive esse conhecimento de lá. A minha lembrança é mais daqui mesmo. O contato posteriormente você não teve nenhuma descrição? Mas depois que eu fui lá já tinha mudado muito, avançado bastante. Já tinha água, tem escola, tem energia elétrica. Então, quando eu conheci já estava bem desenvolvido, diferente de quando a minha família saiu de lá para cá. Então vamos lá, o pastor Fábio nasceu em uma circunstância em que até água era difícil. Isso. Vamos para Zedoca, vamos... os seus pais imaginando, né, sonhando naquele momento, vamos dar um futuro melhor para os nossos filhos, para o Fábio. O Fábio está nascendo aqui, então vamos morar em um local em que seja mais acessível a educação, que seja mais acessível a assistência, a saúde, entre outras situações. Exatamente, e assim, eu louvo os meus pais porque o meu pai é analfabeto e a minha mãe só fez até a 4ª série, antigamente, que hoje é o 5º ano. Mas apesar dessa situação deles, eles entenderam a importância da educação para nós. Então eu agradeço muito a Deus pela vida deles, porque apesar deles não terem tido essa oportunidade,
Mas eles quiseram dar para nós essa oportunidade. Ele sabe o quanto é difícil, né? Quando não se tem acesso à educação, mas naquela circunstância, naquele período era muito difícil mesmo. Ou você trabalhava, ou você estudava. Exatamente. E aí por isso que vocês alternaram, os irmãos acabavam alternando. Um trabalha, outro estuda, quando terminar, o outro começa. Enfim, bom, que infância é difícil, pastor Fábio. Você começa aí com um testemunho realmente inspirador para os jovens que hoje têm tantas oportunidades e não aproveitam. Verdade. E como eu falei, nossa família nunca passou fome aqui. Mas a gente passou bastante privação. Eu lembro perfeitamente que para tomar café era um pão para dividir para 2 pessoas. Agora imagine numa casa, o pai e a mãe, numa casa que só tinha 2 quartos, que eu já me lembro. O pai com a mãe num quarto, é lógico, e os 9 filhos só de um quarto. 9 filhos? 9, nós somos 9 irmãos. Não dava pão para todo mundo. Não, era um pão para dividir para 2 pessoas. Certo. E aí os pais, em algum momento, deixavam de comer para que os filhos se alimentassem. Com certeza. Isso é característico, né, de um pai que ama aí os filhos. Então você tinha 8 irmãos. Tenho 8 irmãos. Tem 8 irmãos, graças a Deus. Todos moramos aqui em Zé Dó. Todos aqui ainda, graças a Deus. Tem 8 irmãos em uma situação bem difícil na infância e todos estão aqui. Comparando com o que a gente chegou, podemos dizer que estamos muito bem. Graças a Deus. Que bom. Vamos lá. Aí você conseguiu estudar depois dessa alternância? Eu, na verdade, comecei a estudar no Silvestre Rocha, no ano que o Silvestre Rocha iniciou. Você lembra o ano? 1983. Você é bom de memória? E eu comecei a estudar lá. Hoje tem vários pavilhões lá, mas na época eram apenas 2. Eu lembro perfeitamente, que eram apenas, acho que 5 ou 6 salas de aula. E fiquei lá no Silvestre Rocha, comecei lá e fiquei até na 4ª série, que hoje a gente chama de 5º ano, né? Sim. Depois eu fui para o SEMA, estudei no SEMA lá em 89, 90 e 91. Quando eu fui para o SEMA eu já tinha 11 anos. E aí a minha família disse, não, vai estudar pela manhã e vai trabalhar de tarde, vai vender geladinho de tarde. Aí começou essa minha luta. O primeiro emprego de muitos da época foi vender geladinho para Dona Maria ali da esquina. Que hoje é difícil alguém ver, né? Criança já, graças a Deus por Verdade. isso. Mas eu estudava pela manhã no SEMA e vendia geladinho no período da tarde. Para, de certa forma, ajudar no sustento da família, né? E aí, fiquei no SEMA até 91. Eu já estava um pouco maior. Com 12 anos eu voltei para o Silvestre Rocha já para fazer a 8ª série, que hoje é o 9º ano. E aí eu já comecei a trabalhar, tentei aprender a consertar eletrônicos, TV, essas coisas. Trabalhei com uma pessoa 1 ano, também já para procurar uma renda. Fiquei com essa pessoa por cerca de 1 ano e depois ele foi embora para o Pará. Foi a sua primeira promoção, de vendedor de geladinho para técnico. Já, exatamente, mas não deu tempo de aprender, que foi muito rápido. E depois disso? Depois disso, já no ensino médio, aí eu fui estudar o 1º ano no Brasileiro. Não era nem porque minha família tivesse condição. Na época, a prefeitura fez um convênio com a escola e nós estudamos lá, mas era a prefeitura que pagava na época. Inclusive, houve uma inadimplência da prefeitura e a gente ficou assim quase que ameaçado de não estudar. Mas voltando aqui à questão ainda no 9º ano, com dificuldades ainda, e eu lembro que no 9º ano eu tinha basicamente uma camisa só, uma camisa amarela gola polo. E eu lembro muito uma coisa que uma pessoa me disse, me marca até hoje. Um dia ele perguntou para mim, só tem essa camisa? E eu respondi assim meio com vergonha que só tinha aquela camisa. Mas eu acredito que tudo que aconteceu serviu para... Nunca serviu para ficar desestimulado, triste, não. Todas aquelas coisas Deus me ajudou que eu consegui canalizar aquilo para me esforçar, entendeu? E aí depois do Brasileiro, fiz o 1º ano lá. O 2º ano eu estudei já no Lourdes Guzmão, porque não deu mais certo esse convênio da prefeitura na época com o Brasileiro. E eu não sei se você sabe, houve uma época que a gente aqui tinha que terminar o ensino médio numa escola particular, porque nenhuma escola pública dava diploma. Se você estudasse, por exemplo, mas você não recebia o diploma. Aí eu já tinha 17 anos na época e eu precisava pagar a minha escola porque meus pais não tinham condição de pagar. E eu lembro que na época era R$17 a mensalidade. Tinha entrado o Plano Real recentemente, que foi em 94, e esse ano já era 95. Aí eu fui trabalhar numa serraria. Mesmo sendo ainda menor de idade, mas eu tinha que trabalhar. Trabalhava, entrava às 7 da manhã, o horário era até às 11, mas normalmente eu ficava até às 12.
Porque como havia uma demanda muito grande na serraria, ela vendia muito, e às vezes precisava fazer um serão, uma hora extra. E normalmente eu ficava até ao meio-dia, ia em casa, voltava de novo às 13 e ficava até às 18, quando eu ia para a escola. Quando eu não ia, às vezes ficava até 8, 9 horas. E aí fui eu mesmo já que pagava a mensalidade da minha escola e também pagava do meu irmão. Você nós estudamos recebia, juntos. você recebia quanto? Na época um salário. Um salário Salário era quanto? Eu acredito que era R$ 68, se eu não me Para engano. dividir entre você, o irmão e ajudar ali em casa. Na verdade, eu ajudava pagando a escola dele na época. Que nós terminamos praticamente junto. Tá? Tinha que comprar as roupas, as coisas e ainda tinha que dar um jeitinho de ajudar a mãe. Que desafio, hein? Você contou para sua mãe esse episódio aí na escola? Não. Você não teve coragem Não. de chegar, mamãe, hoje eu fui lá na escola, o rapaz falou, só tem essa camisa, rapaz? Não, eu nunca contei isso pra ela. Não, né? Mas Absorveu apesar sozinho. dessa pouca condição, minha mãe sempre foi uma grande incentivadora. Então você já tinha uma maturidade, né? E ela, imagino que poucos tinham. quando a gente trabalhava de roça, quem trabalhou também bastante de roça, ela sempre dizia pra gente, a gente reclamava, mamãe, serviço de roça é muito pesado. E ela dizia, meu filho, estuda, para você não trabalhar de roça. Então, a minha mãe sempre foi uma grande incentivadora da gente. Uma lutadora, lutou muito por nós. Pra você ter uma ideia, Fernando, a minha mãe vendia roupa e eu acompanhava ela também nos finais de semana. A gente ia no São Mateus, eu não sei se você sabe onde é. Não Eu acho conheço. que fica aqui no município de Pedro do Rosário. Só que nós íamos para Barraquinha e de lá íamos de São Mateus. Saímos daqui pela manhã, íamos lá e voltávamos no mesmo dia. E a gente tinha um animal que era um jumento, né? E aquele amor de mãe fazia com que eu fosse montado e ela fosse a pé na maioria das vezes. Eu ainda... Era um percurso aí de quanto tempo? Eu acredito que dava aí uns 17 quilômetros para ir, outros 17 para voltar. E normalmente ela fazia isso todo final de semana, ou então de 15 dias. E eu sempre acompanhava minha mãe nessas viagens, né? Ela fazia isso também para ajudar, sustentar a gente, no sustento da casa. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida dela. A sua mamãe já está hoje na eternidade, né? Passou para a eternidade. Em 2005, são 16 anos que ela descansa com o Senhor, nós acreditamos assim. Além dessas recordações que você descreveu da sua mãe, tem outra coisa mais marcante que você guarda com você? Assim também a questão do meu irmão mais velho, que me ajudou muito, e da minha irmã mais velha também, que foi a pessoa que sempre incentivou a gente, que colocou a gente para ajudar em escolinha particular, para reforço, comprava o material didático para a gente. Ela começou a trabalhar também bem jovem, com apenas 13 anos. Ela começou a trabalhar e ela sempre foi assim, uma pessoa que lutou muito por nós, e eu agradeço de coração a ela, que é a Maria Antônia, a professora Maria Antônia. Hoje ela já é aposentada. Você chegou a ser professor? Ainda sou. Ainda é professor? Na verdade, em 2006, eu ainda trabalhava na serraria. Eu terminei em 2005 e continuei lá. E eu lembro que uma pessoa sempre dizia para mim, Fábio, sai daqui, tu é jovem, tu é inteligente, e se tu não sair da serraria, tu vai ver tua vida toda aqui. Um colega de trabalho dizia isso? Lá da serraria. Ele me evangelizava e me dava conselho para eu sair de lá. E eu dizia para ele, mas se eu sair daqui eu vou ficar sem trabalhar. Até que em fevereiro de 97, de fato, eu saí de lá. E em março de 98 eu comecei aí a minha experiência na educação, fui ser professor, contratado, professor de História no de Olinda Guzmão, era do governo do Dr. Alci. E eu tinha apenas 18 anos quando eu comecei lá nessa luta, né? Fiquei lá até 99, porque em 98 eu fui aprovado no vestibular, que era um específico para professores, era o chamado de PROCAD, né? Eu fui aprovado para fazer ciências com habilitação em matemática. E como eu estava estudando matemática, eu queria trabalhar na área, e lá já tinha um professor, eu pedi para sair e vim para o Miranda Braz em 2000. E fiquei no Miranda Braz até 2005 também. Só que nesse intervalo, em 2001 eu terminei o curso, formei em 2001. E eu lembro, Fernanda, eu já estava casado agora, casei em 99. E eu lembro, eu sempre conto isso, né, que eu ia para o curso lá em Santa Inês, mas eu não merendava, eu tinha apenas que almoçar. Porque o dinheiro não dava para almoçar, merendar, não. Eu tinha que fazer só as refeições principais. As outras a gente não tinha condições de fazer. E eu agradeço a Deus também pela minha esposa, que
foi muito compreensivo logo no começo do nosso casamento, porque eu tinha que ir para lá e ela ficava aqui, né? E aí eu, com muita luta, com muita dificuldade, consegui concluir em 2001, em outubro de 2001. E assim que a gente concluiu o curso, logo saiu o edital do concurso do Estado. E Deus me ajudou e eu fui aprovado nesse concurso já. Aí já as coisas melhoraram um pouco, né? Bastante, né? E aí é uma das primeiras coisas que eu pensei, agora eu posso comprar uma moto para mim. Já imaginou, eu ia do bairro São Francisco, onde eu morava, com a minha esposa, lá pro de Olinda, levando ela na bicicleta. Todo dia, em chuva e dificuldade, né? E aí a gente já pôde comprar uma moto nessa época, as coisas já melhoraram um pouco. Continuei, em 2005 houve outro concurso, nós fomos aprovados de novo. E aí estamos até hoje. Concurseiros, tá? Aí. É. Você fez uma mudança radical, foi lá para humanas, para exatas. Né? É. Bem radical mesmo. Você nasceu em um berço evangélico? Não. Mas quando eu era criança, acho que com uns 8, 9 anos, um irmão meu aceitou Jesus primeiro, depois se afastou da igreja, e depois essa minha irmã mais velha aceitou Jesus, e foi a pessoa que começou a levar a gente para a igreja, né, e orientar a gente nos caminhos de Deus. E aí eu fiquei nessa luta acho que até uns 12 anos. Depois eu tive que trabalhar num local, e eu acompanhava a pessoa numa venda de ovos, numa bicicleta cargueira, e a pessoa bebia. E como eu estava sempre com ele, eu acabei também aprendendo a beber. Quantos anos? Devia ter uns 14, mais ou menos. 14 anos já teve o contato com a bebida alcoólica. É. Isso pode ter te gerado alguns problemas, né? Atrasou bastante. Com certeza. Como foi essa experiência na sua vida? Quando você começa, você acha que aquilo é bom, é correto, né? Mas depois você vai ver o quanto aquilo lhe atrapalha. E às vezes me atrapalhava até no serviço mesmo. Quando a gente chegava, o patrão não gostava que a gente tinha saído para vender e acabava bebendo, né? E sem contar na questão da saúde também, que eu digo que eu fiquei com essa marca. Até hoje eu sofro problema de saúde por causa desse período que eu ingeri bebida alcoólica. Eu tô olhando aqui o pastor Fábio, nem consigo imaginar essa cena, né? É. Mas é importante mostrar isso porque as pessoas se identificam. Estão nos assistindo aqui, podem estar passando por um período como esse, inclusive de alcoolismo. É um problema crônico e é possível vencer. Quando alguns amigos souberam que eu aceitei Jesus, alguns me visitaram. E eles disseram assim, mas tu não consegue ficar 2 meses. Com 2 meses tu vai voltar para a vida que tu levava. E eu sempre gostei de ouvir e fiquei calado. Já são aí 23 anos desde que eu deixei. E graças a Deus estou livre. Só para a gente entender, tá? Você conheceu a bebida nesse período aí de 14 anos. Mas qual era a frequência que você bebia? Assim, eu não era de andar bêbado pelas ruas, mas bebia praticamente todos os dias. Todos os dias? Praticamente todos os dias. Mas graças a Deus nunca andei bêbado, caído, esse tipo de situação, não. A mamãe não deu um puxão de orelha, não? Sempre. E ela ficava triste, né? Entendeu? Eu lembro que um dia eu estava num lugar e ela me disse algo que assim, me entristeceu muito, porque eu sempre tive muita consideração pela minha mãe. Muito amor por ela. E ela me disse, olha, eu estou muito triste com o que tu está fazendo. E aquilo... Dói, né, cara? Aquilo me marcou muito, porque eu tinha toda a consideração pela minha mãe. Meu Deus. Só Deus sabe do amor que eu tenho. Então isso foi determinante para você mudar de vida. Olha, eu tenho que fazer isso pela minha mãe. Sem dúvida. O que ela fez por mim até hoje, eu tenho que retribuir. E aquilo para ela era uma decepção. Exatamente. Foi mais ou menos o que ela disse. Estava decepcionada e aquilo me deixou muito triste. Deu saber que minha mãe estava decepcionada e triste por causa da vida que eu estava levando. Então acredito que aquilo foi determinante para que eu também pudesse fazer a escolha que eu fiz. Aí você tomou essa escolha quando? Eu aceitei Jesus, no caso reconciliei no dia 11 de novembro de 1998. Qual era a sua idade na época? 20 anos. 20 anos, aí aceitou a Jesus. Isso. Hoje você é pastor, você está aí à frente das Assembleias de Deus na cidade, mas até chegar aqui você passou por diversas dificuldades, né? Diversas barreiras. Os seus primeiros contatos com a igreja foi por parte da sua irmã. Exatamente. Quais foram os primeiros quais foram os principais desafios que você teve que vencer para se manter na fé, para se manter na igreja? Porque ainda jovem, na época, tinha ainda aqueles apelos da bebida, outras questões também, né? Como há hoje, vários apelos para que os jovens saiam da igreja, desistam da igreja, né? Primeiro a questão do álcool mesmo.
Porque O álcool foi a principal barreira desse caso. Isso é uma questão química também, né? O seu organismo ele acaba pedindo aquilo. Então, houve uma dificuldade, é tanto que logo no começo da minha fé, eu evitava sair para alguns lugares. Quando eu estava em Santa Inês estudando, às vezes me contavam, vamos passear, vamos ali e tal. Eu dizia, não vou. Porque eu sabia que se eu chegasse próximo de um lugar que o pessoal estava bebendo, ou se quem saiu comigo fosse beber, eu ia ter uma dificuldade muito grande para resistir. Então eu procurava evitar esses lugares e também eu tive que mudar os amigos. Até porque agora eles já iam para um lugar e eu ia para outro lugar. Eu já estava indo para a igreja e eles continuavam indo para o mesmo lugar. Mas também eu agradeço a Deus que a maioria dos amigos da época hoje eles são crentes. Você conseguiu convertê-los, né? Alguns. Na sua história. Esse cara você vai durar nem 2 meses. Você retornou lá e levou ele para a igreja também. Verdade. E eles estão aqui até hoje. Graças a Deus. Vamos falar sobre um período que foi muito difícil aí para as igrejas. Nós acompanhamos diversas reportagens, cobrimos algumas situações também. Igreja é congregar, né? Sem dúvida. E no período pandêmico isso foi uma barreira, uma dificuldade. O cristão se congregar. Esse momento foi muito difícil, né, para a igreja. Foi difícil, na verdade, para todos, né? Assim, não havia, nenhum dos pastores vivos havia pastorado numa época de pandemia. Porque me parece que a última pandemia no Brasil tinha sido aí por 1918, 1920, que foi da gripe espanhola, né, que matou muita gente. Então eu acredito que dos pastores que estavam pastoreando, ninguém tinha essa experiência. E como você bem falou, assim, faz parte da nossa dinâmica como crente de congregar, e o povo gosta de congregar. E ver o templo fechado é uma das coisas que cortava o coração da gente. Você passar e ver aquele lugar que tantas vezes você se reunia com os irmãos para se alegrar na presença de Deus, e ele está ali, mas você não poder frequentar normalmente como você faria, era de cortar o coração, sem dúvida alguma. Então foi um momento assim bastante difícil, tanto para os fiéis como para nós que pastoreamos. Foi algo assim muito desafiador. Mas depois eu pensando, e um dia Deus me fez entender que nós havíamos sido escolhidos para essa época. Eu até um dia reunido com os pastores, o pastor Antônio João era presidente, e eu disse na reunião que eu disse, pastor, é um tempo difícil que ninguém nunca passou, mas eu creio que Deus nos escolheu para esse tempo. Então, se nós estamos vivendo esse tempo, é da vontade de Deus, e Deus vai nos dar a capacidade para estar à frente do povo dele nesse tempo de tanta dificuldade. Então, foi algo assim bem difícil mesmo. Deixar de congregar, porque muitos dos membros, o lugar que ele mais vai, de fato, é o templo, é a igreja, é cultuar. E isso causou enorme dificuldade para as pessoas, né? Abalou as pessoas, sem dúvida alguma. Então foi algo assim muito difícil. Imagino que as consequências vocês precisam vencer até hoje, né? Porque as pessoas deixando de se congregar, a bateria da fé vai diminuindo o nível. Diminuindo o nível, e para resgatar é mais difícil. Tem muita gente que deixou, que não retornou mais à igreja. A gente observou que muita gente, alguns voltaram, mas muita gente voltou, mas com muita dificuldade, e outros que realmente não voltaram mais a congregar. Então eu digo que agora que a igreja está começando a readquirir aquele estado que ela tinha antes da pandemia. Então vamos lá, vou dar uma oportunidade para você, pastor, aqui, convidar essa turma para retornar para a igreja. Essa é uma ferramenta diferente, inclusive o público jovem acompanha bastante. Que tal aproveitar esse espaço para falar com essa gente? Pois é, meus irmãos. Que bom que esse espaço foi aberto aqui. E queremos dizer a todos aqueles que, por um motivo ou por outro, deixaram de congregar, que é necessário voltar. Congregar é bom porque você ouve a palavra de Deus e tem aquele momento de interação, de comunhão, até porque o homem é um ser social, o homem foi feito para viver em sociedade. Então nós entendemos que esse tempo que alguém passou sem congregar pode ter, como a gente diz na nossa linguagem, pode ter esfriado um pouco na fé. Mas queremos dizer que a Igreja de Cristo continua viva, continua firme e continua marchando, e nós estamos aguardando o seu retorno. O importante também de se congregar é que você compartilha de pensamentos semelhantes, né, aos outros. Você falou aí da questão do ser social. Nós, quanto ser social, somos pessoas, né, que podemos ser influenciadas e que podemos influenciar. Você falou na sua infância que precisou organizar o seu ciclo de amizade para conseguir continuar na fé e, inclusive, se atentar para aquilo que sua mãe falou, né? Dar uma boa referência à sua mãe.
Então, o ato de se congregar, ele é determinante para que você possa continuar, porque você vai estar rodeado de pessoas que pensam igual a você, não é isso? Sem dúvida alguma. Eu estou tentando compreender aqui e simplificar para quem está nos acompanhando. Sem dúvida alguma. E é interessante, Fernando, que todos nós temos Bíblia e lemos a Bíblia em casa. Mas às vezes você vai para o culto e alguém prega num texto que você já leu tantas vezes, mas ele consegue extrair dali uma mensagem que às vezes você não consegue ver em casa. Sim, verdade. Porque a palavra de Deus tem essa dinâmica. Às vezes você lê um texto tantas vezes e você vê uma pessoa falar naquele mesmo texto e ela consegue dali extrair verdades que você nunca tinha visto. Uma mensagem de incentivo, uma mensagem de ânimo, que lhe alegra, que lhe desperta. Hein? Então é importante demais estar na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Ou um louvor. Quantas vezes a gente está triste ou desanimado, a gente ouve um louvor por alguém e aquilo dá uma injeção na gente. Então é extremamente importante que aqueles que servem a Deus estejam continuamente na casa do Senhor. Você é uma pessoa estudiosa, já falou isso pra gente, né? Concurseiro aí com a esposa, passou em vários concursos. Também, obviamente, estuda aí a história da igreja. Como é a história da Assembleia de Deus aqui em Zedoca? Antes de falar da história, eu quero dizer que eu me sinto um privilegiado de ter a oportunidade que estou tendo de presidir essa igreja. Porque quando aceitei Jesus, jamais pensei que seria assim. Eu aceitei Jesus porque aquela semente estava plantada no meu coração. E logo que eu aceitei, em novembro de 98, no ano de 99 eu fui chamado para auxiliar. E é interessante que uma das coisas que eu não gostava era de roupa social. E aí, sendo um obreiro da igreja, é necessário vestir roupa social. As calças sociais meio largas, hein? E a dificuldade era tanto que eu me lembro que a minha irmã conseguiu umas gravatas para mim emprestado. Na verdade, de um advogado que doou para ela. Ela contou a história que eu tinha voltado para a igreja, que era um obreiro agora. E aí eu não tinha gravata e ele me deu várias gravatas. Eu lembro também que o primeiro paletó que eu usei foi um paletó azul que uma pessoa me deu. Eu tenho essa lembrança. Então eu aceitei Jesus realmente para mudar de vida, né? E depois fui consagrado a diácono da igreja e tive a experiência de ser dirigente depois de um bom tempo aqui na Vila do Beck, que é na congregação Monte Oreb. Até que depois fiz o treinamento da nossa convenção, e fui consagrado evangelista na época. O evangelista é um pastor em fase assim de treinamento, vamos dizer assim. Você passava 2 anos no caso, e depois você era ordenado mesmo ao ministério da palavra para ser pastor, como a gente dizia. Hoje não tem mais essa diferenciação. E aí eu depois fui ordenado e passei 14 anos auxiliando o pastor Antônio João, praticamente, né? Que é uma pessoa que eu lamento muito a morte, porque foi alguém que confiou em mim para me apresentar, para me indicar para ser pastor, e uma pessoa que nós tivemos uma amizade muito profunda. Eu sinto muito a morte do pastor, porque ele me tratava como filho e eu tinha ele como se fosse meu pai de fato. E assim, no dia da morte dele eu estava aniversariando, só para você ter uma ideia como é forte. Então foi algo assim que me marcou muito e que me marca até hoje. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido ele e pela ajuda que ele me deu. Eu iria tocar nesse assunto, mas que bom que você antecipou, né? Quais são as fortes lembranças que você guarda do pastor Antônio João? Na verdade, ele foi um pacificador. Ele sempre foi uma pessoa assim de muita paz, e ele gostava sempre de dizer: eu não gosto de discutir com ninguém. Isso é algo assim que era marcante na igreja. E também o coração dele sempre disposto a ajudar. Dificilmente alguém chegava para ele pedindo algo, necessitando, para que ele não pudesse ajudar. Ainda que ele não pudesse atender a pessoa na totalidade daquilo que ele queria, mas ele fazia alguma coisa para ajudar a pessoa. E particularmente, ele demonstrava muito carinho por mim, chegou até a dizer para a igreja várias vezes, eu não tenho filhos, que ele não tem filho biológico, né? Ele não teve filhos biológicos. E ele dizia: eu nunca tive filho, mas se eu tivesse um filho, eu queria que fosse igual ao pastor Fábio. Então aquilo era algo assim que me marcava muito. E ele dizia aquilo não só em público, mas ele dizia também quando nós estávamos conversando. Então isso é, para mim, assim, algo que eu nunca vou esquecer. Então, de uma certa forma, ele estava treinando você, capacitando você para que pudesse assumir o lugar. Eu acredito que sim. Ele foi, infelizmente, uma das vítimas, né, da Covid-19. Exatamente. Um dos fiéis aí que partiram para essa... Falei dele, mas nós tivemos muitas outras perdas na igreja.
de irmãos tão queridos também, que a gente lamenta muito o que aconteceu. Mas nós que servimos a Deus temos a esperança. A Bíblia diz que a gente não deve se entristecer como aqueles que não têm esperança. Então nós acreditamos na ressurreição, que a gente vai rever esses irmãos um dia perfeitamente no céu de glória. E quais são os desafios de um pastor presidente? Eu assumi a vice-presidência por um período. Logo no princípio não tinha um vice, depois eu assumi. E ficava sempre envolvido ali na organização dos trabalhos da igreja. Eu trabalhava diretamente com ele, então essa dinâmica eu vou dizer que eu entendi um pouco, mas é completamente diferente quando você assume. Por exemplo, quando o assunto era muito delicado, eu não resolvia. Aí eu disse, não, tem que ser com o presidente. E isso é uma dificuldade, porque hoje eu não posso mais dizer isso. Então, sendo um assunto delicado, quem tem que dar a palavra somos nós. Nós somos uma grande igreja, nós temos 32 congregações aqui da nossa igreja, somos uma grande igreja, um povo bastante numeroso. E aí você imagina como é que é a demanda desta quantidade de pessoas. Mas não só sou eu de pastor, nós somos 9 pastores ao todos aqui que atendemos a igreja aqui de Zedó. Então, tem esse desafio, e ser pastor de igreja é saber que estamos cuidando da coisa mais preciosa para Deus, que é o povo dele. Então, isso requer de nós uma grande responsabilidade, que nós estamos cuidando de algo que Deus tem muita estima, que é a igreja dele. Afinal, custou o preço do sangue de Cristo, né? Então, temos que fazer isso com muito zelo e com muito amor, e atender as pessoas na medida das necessidades delas. Eu posso resgatar mais um pouquinho aqui sobre o pastor Antônio João, porque a memória dele, né, tá aí entre nós. O corpo vai, mas a história, o legado fica. Verdade. Isso aí ninguém pode apagar. Quais foram as suas últimas conversas com ele? Que palavra de ânimo você recebeu? O que é que você lembra nesse momento? Olha, Fernando, eu não sei assim, o que aconteceu. Eu sei que antes dele adoecer, ele me chamou um dia lá e ele me disse o que várias vezes ele me dizia. Ele disse, Fábio, tu sabe que eu te considero como se tu fosse meu filho. E eu gosto de ti como se tu fosse meu filho. E ele disse, eu disse assim, eu não vou passar mais muito tempo na igreja. Ele disse, eu vou passar aí no máximo 1 ano, 2 anos, 3. Aí ele até disse assim, extrapolando tudo, 4 anos. Isso foi quantos eu acho meses ou dias antes da morte? 6 meses antes dele morrer. 6 antes da morte. Então ele tinha planos para anos. 2 anos, 3 anos no máximo. Ele dizia que não ia ficar mais muito tempo. Ele dizia assim, mas eu não quero jubilar. Eu quero... Jubilar é o quê? Jubilar é quando o pastor se afasta. Uhum. Ele continua sendo pastor, mas é um pastor jubilado. Ele entendeu o que é o tempo dele ficar apenas apoiando ali o trabalho, descansando, vamos dizendo assim. É como se fosse uma aposentadoria. Sim, entendi, assim. entendi. Ele dizia, eu não quero jubilar, mas eu quero ficar auxiliando. E ele dizia assim, se for da vontade de Deus e a convenção aceitar, eu queria muito que você ficasse aqui na presidência da igreja. Era um desejo dele. E eu acredito que aquilo já era Deus falando através dele. E você encarou como a morte dele no dia do seu aniversário? Foi algo assim marcante que não tem como esquecer mais, né? Porque todas as vezes que eu for aniversariar, eu vou lembrar dessa tristeza que tive, que foi uma grande tristeza, não só para mim, como para toda a igreja, como para toda esta cidade. Então, é algo que vai ficar assim marcado para o resto da vida. Vai ser sempre o misto no dia que eu aniversariar, da alegria por mais um ano de vida que a gente deve de fato comemorar, mas lembrar também que naquela data ele completa o aniversário da sua morte. Então, aquele foi um dia bem difícil para a gente. Extremamente difícil, apesar da situação muito grave dele, mas a esperança da gente era sempre que ele pudesse sair daquela situação difícil, mas Deus sabe todas as coisas, não aconteceu e vai ficar essa marca. Dá para perceber a emoção na sua fala, a voz fica um pouquinho mais embargada, os olhos começam a querer lacrimejar, é perceptível a emoção quando você fala do pastor Antônio João. Era uma espécie de filho, né? Não é para menos. Todos nós sentimos muito, porque a cidade perde uma referência. Exatamente. E você sabe muito bem, como um estudioso, mais uma vez faço essa referência, de que para ter cultura, para que se tenha um resgate histórico, é preciso memória.
E aí nós começamos uma conversa agora há pouco sobre a questão do início da igreja. Os mais jovens talvez não saibam, né, não conhecem como é que se iniciou a Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade. Na verdade, o pastor Zé Arcanjo foi o pioneiro aqui junto com a irmã Neves. Eles chegaram aqui em 59 e o primeiro culto foi dirigido aqui no ano de 1960. Só que ele não atendia só a cidade de Zedoca, ele atendia praticamente uma região. É tanto que na convenção dos pastores, os pastores aqui do Maranhão, ele é conhecido como o apóstolo da BR. Então ele foi um desbravador de várias cidades aqui. Bom Jardim, Newton Belo, Zedoca. Ele abriu o caminho. Toda essa região ele que dava assistência aos cultos. Havia outras pessoas que ajudavam, mas ele com a esposa foram os pioneiros aqui mesmo neste lugar. E ele ficou 31 anos à frente da igreja. Depois que ele assumiu mesmo como pastor, presidente da igreja, passou 31 anos à frente, que a gente sabe que ele deixou um legado, algo assim, que é inesquecível. Quem conheceu o pastor José Arcanjo sabe da pessoa extraordinária que ele foi. Você chegou a ter contato com o pastor José Arcanjo? Sim, quando era criança, eu vim no culto algumas vezes, estava dirigindo culto, às vezes encontrava ele pela rua, já velhinho, e ele tinha sempre o hábito de chamar de todo mundo de meu filho, né? Então, foi uma alegria poder ter conhecido esse apóstolo aqui desta BR mesmo. E aí hoje se colhe os frutos, né, desse trabalho desbravador aí. Inclusive a esposa dele ainda está viva e congrega conosco. Nós celebramos agora, no mês de novembro, 50 anos do ciclo de oração. Não da igreja, apenas do ciclo de oração. E só 2 pessoas fizeram parte de todos os 50 aniversários. A irmã Neves, que é a viúva do pastor José Arcanjo, e a irmã Maria Luísa, que é uma irmã também das pioneiras aqui da cidade. E foi uma alegria poder ter elas nesse aniversário de 50 anos do ciclo de oração. Que legal, hein? Deve ter bastante história. Ela deve contar muitas histórias. Amém. Desse período de lutas até conquistar, né? Todo esse momento aqui. Conquistar tantos fiéis, ter tantas pessoas congregando. Para ver como é que é a obra de Deus, né? Começou apenas com um casal e hoje são milhares de pessoas servindo a Deus. É o poder que tem o Evangelho. Poder transformador. Amém. Por falar em poder transformador, a mensagem ela é muito importante. O primeiro contato que eu tive com o Senhor foi no povoado Vitória da Conquista, adolescente. Tive o privilégio de ouvi-lo pregando a mensagem de Deus. Era uma festa lá da igreja, né? Eu imagino que você não vai recordar agora, faz muito tempo. Mas como foi marcante para mim, porque naquele dia eu jejuei muito, e tal, orei, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Certo. Eu não consegui ser batizado com o Espírito Santo, mas foi marcante, a mensagem foi muito legal, foi transformadora. E pô, isso que eu estou lembrando até hoje, né? Amém. Para preparar uma mensagem tem que ter tem que ter um trabalho, né? Todo um trabalho, todo um preparo para que a mensagem ela seja de fato impactante. Verdade. O que é que você costuma fazer? Fernando, o que eu costumo dizer é que nós não somos donos da mensagem. Nós somos os mensageiros. A mensagem nós acreditamos que ela é de Deus. Então, para quem prega, para qualquer pastor, para quem prega, sabe que a primeira coisa que a gente tem que pedir é a direção de Deus. Que Deus nos oriente aquilo que a gente deve falar para o povo. Não exatamente aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que vai causar mudança na vida do povo. Então, eu entendo em primeiro lugar que a mensagem não é minha. Que eu sou apenas um mensageiro e que eu devo ser fiel à mensagem que Deus me entrega. Mas não resta dúvida que temos que pesquisar. Na verdade, então, quando se vai pregar, se busca informação. Primeiro na Bíblia, que é o texto. Depois na questão histórica, cultural naquele texto. O porquê que foi falado daquela forma ou daquela outra forma. E lendo bons livros, vendo várias versões de Bíblia. Então é basicamente esse o trabalho para se preparar uma mensagem. Mas acima de tudo, tendo a direção de Deus. Às vezes a mensagem ela é dura e não é compreendida pela igreja. O pastor hoje está pegando pesado. Porque Jesus chamava o pessoal de raça de víboras, né? Até os próprios discípulos um dia encontraram a mensagem dura. E aí Jesus começou a ensinar e o povo foi saindo. Ficaram apenas os que acompanhavam ele. E ele perguntou, e vocês? Também não querem me deixar? Aí Pedro disse, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E a Bíblia é interessante, ela contempla tudo que a gente pensar. A Bíblia diz que às vezes a gente ouve uma mensagem dura e naquele momento parece não ser bom para nós, mas que depois ela produz muitos frutos extraordinários. Eu comparo que é como um filho que é corrigido por um pai.
Às vezes, naquele momento, ele não entende a correção do pai. Mas quando ele crescer e ele alcançar seus objetivos, ele vai entender que aquela correção foi um ato de amor do pai para com ele, que acabou ajudando, na verdade. De repente uma mãe chega, meu filho, você está me decepcionando. Anos depois, uma referência diz, você é como meu filho. Se eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse exatamente como você. Tá aí. Se encaixou perfeitamente no que você disse. Amém. Jesus, as pessoas chamariam ele de bipolar hoje, né? Porque ele realmente era um misto de emoções. Ele às vezes expressava mais duro, outras vezes ele era mais delicado, tinha uma mensagem mais tranquila, às vezes usava parábolas para que as pessoas pudessem interpretá-lo. E tem uma parte da Bíblia que me chama bastante atenção, que é quando ele para ver uma flor. E as pessoas estão lá pedindo milagres, pedindo várias coisas para Jesus, né? Porque fizeram uma publicidade que ele realizava milagres. Alguns queriam lá alguns bens materiais, queriam prosperidade, outras questões. Ele olha uma flor e diz, olha, nem Salomão se veste como essas flores. Que nível de sensibilidade é essa? Na verdade, ele estava falando da ansiedade. Ele disse para os discípulos dele, vocês não devem andar ansiosos pelo que vocês vão comer ou beber, ou como vocês vão se vestir. Aí ele fez alusão às aves dos céus. Ele disse, as aves dos céus nem plantam, nem colhem, nem têm celeiros, mas Deus alimenta todas elas. E disse, observar os lírios do campo. Eles não tecem, não costuram, mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então Jesus queria dizer que ele cuida de nós, que a gente não deve ficar extremamente ansioso, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então ele falou isso para os discípulos exatamente para que eles não ficassem ansiosos. E voltando à questão da pandemia, foi algo que foi bem marcante, essa questão da ansiedade agora nesse período de pandemia. A gente sabe que muita gente desenvolveu esse problema de ansiedade. E quando Jesus falou isso aos discípulos, ele queria exatamente que eles não ficassem extremamente preocupados, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós. E esta mensagem que eu quero dar aos que nos ouvem, que nós não devemos ficar extremamente ansiosos, porque nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Tá certo. Mas o nível de sensibilidade dele é incrível, né? Ele olhar uma flor e imaginar toda essa mensagem. Então o pregador ele tem que ter sensibilidade. Também. Só que ele falou que nós faríamos coisas maiores. Bom, tá aqui um exemplo. Ele não participou de nenhum podcast. Ele não teve a oportunidade de utilizar a internet a seu favor para conseguir levar uma mensagem mais distante, gerar milhares de visualizações. Imagine só Jesus, né, utilizando uma ferramenta como essa, que seria de views, de comentários lá. Com certeza. Então, isso é algo maior, né? Sem dúvida. Ele não teve a oportunidade de desfrutar disso, tanto que ele tinha que ir para os montes, porque lá a voz ecoava e chegava mais distante. Estou lembrando ainda. Então, tem que ter todo um preparo, toda uma estrutura emocional e tem que ter sensibilidade para trazer uma mensagem às pessoas. Por mais que em algum momento ela não aceite essas mensagens, mas ela vai entender que é necessário. Inclusive, a gente teve essa preocupação durante a pandemia. Como nós não podíamos reunir nos templos, aí a gente resolveu fazer lives. Era a forma que tinha de alcançar as pessoas e a gente pôde ouvir testemunhos de pessoas que realmente foram alcançadas pela palavra de Deus, que Deus ajudou as pessoas naquele momento, sim, que era um momento extremamente difícil para todos nós. Então a gente agradece a Deus pela inteligência do homem, por ter criado meios que a gente pudesse chegar a tantas pessoas naquele momento difícil. Foi difícil mesmo, porque o número de pessoas que procuraram, né, assistência psicológica, procuraram esses profissionais, aumentou bastante. Sem dúvida. Então a mensagem ela muda a rotina da pessoa, muda a vida, né, dá uma nova visão. E falando sobre isso, infelizmente nós presenciamos muitas despedidas de pessoas que desistiram da vida pela ansiedade, pela depressão, por outros problemas gerados por conta do mal do século, né? Essa questão da depressão. Sem dúvida. Que palavra dá para essas pessoas? Fernando, essa questão é o que Jesus disse, que a gente não deve andar extremamente ansioso, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós. Mas é preciso também dizer que às vezes deve-se procurar um profissional de saúde. Primeiro a gente tem que reconhecer esse problema, que há esse problema. Porque às vezes por preconceito, com medo de aquilo que alguém vai dizer a nosso respeito, a gente acaba não procurando profissionais de saúde.
É claro que Jesus cura, ele tem poder de curar. Se você tiver comunhão com Deus, é muito mais fácil você vencer um momento como este. Mas devemos sim procurar as pessoas que estudaram, que são pessoas preparadas para cuidar dessa situação que qualquer um de nós pode enfrentar, independente de ser evangélico, de não evangélico. Essa questão da ansiedade é algo que pode atingir qualquer pessoa, inclusive levar à depressão e levar a situações bem críticas, como você acabou de falar. Então, primeiro, você deve confiar em Deus, ter comunhão com Deus. Porque eu sempre digo que o crente também enfrenta problemas, só que ele tem a quem recorrer, ele sabe onde ir. Então, quando alguém está em aperto, a primeira coisa que ele faz é correr para os pés de Deus, orar, e ele entrega os seus problemas para Deus. É tanto que o apóstolo Pedro disse que nós devemos lançar sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele é um Deus que tem cuidado de nós. Mas, como eu falei, é válido demais a ajuda de um profissional neste momento difícil. Então, tenha comunhão com Deus, saiba que você é importante para Deus, saiba que Deus cuida de você, mas reconhecendo o problema também, busque a ajuda de um profissional que vai ajudar, sem dúvida alguma. Deixa eu tocar em alguns assuntos que é objeto de discussão da sociedade. A gente, claro, trata sobre a história da pessoa, mas esta pessoa, né, com propriedade, fala sobre assuntos relacionados à fé. E uma das dúvidas, inclusive, virou objeto realmente de discussão esta semana, depois que a primeira-dama falou em línguas estranhas, as pessoas perguntaram: que língua é essa? Que língua estranha é essa? Explique pra gente, por favor. Nós somos pentecostais, e é claro que eu vou defender a minha corrente. Existem outras igrejas que não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Nós, assembleanos, acreditamos. É tanto que nós começamos no Brasil. Nós acreditamos de alguém que foi inflamado pelo fogo do Espírito Santo. De 2 suecos que saíram e vieram começar a pregar o evangelho no estado do Pará. Então esta igreja, a igreja que nós fazemos parte, foi iniciada ali. Tá? A data de fundação de 1911, pessoas cheias do Espírito Santo que vieram e começaram a pregar o evangelho e a abrir igreja no estado do Pará. E aí a igreja se espalhou por todo este Brasil, como a gente vê. Então nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Isso aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e aquela casa foi cheia. E eles começaram a falar em outras línguas, que é o que são chamadas de línguas estranhas hoje. Então, algumas igrejas acreditam que aqueles dons, aquelas manifestações, elas são apenas para aquele período apostólico, mas nós acreditamos, como assembleano, tendo a Bíblia como base, que essa manifestação dos dons espirituais continua ainda sendo vivos na igreja, e nós de fato temos experimentado isto. Vamos lá, eu vou me colocar aqui como jovem cheio de dúvidas, você vai ter que esclarecer todas elas. Tudo bem. Quando eu era evangélico da Igreja Assembleia de Deus, eu tinha esse sonho de ser batizado com o Espírito Santo. Okay. Inclusive eu procurei livros, estudei sobre o tema. Tem um livro que o nome dele é Bom Dia Espírito Santo. Benny Hinn. Eu acordava e dizia: bom dia Espírito Santo, tudo bem? Estou tranquilo, graças a Deus, temos um dia de paz, vamos orar juntos? Aí eu orava na companhia do Espírito Santo, conforme sugeriu o livro. Jejuava, tinha uma vida assim realmente, uma vida bem distante daquilo que a sociedade do momento pregava, né, para os jovens, que é uma vida com bebidas, uma vida de sexo, entre outras questões. Me dedicava àquilo que a igreja trazia como mensagem. E eu não consegui ser batizado com o Espírito Santo. Será o que faltou? Porque, na verdade, o homem mesmo não pode se batizar. Quem tem esse poder de fazer é Deus. Então, é difícil eu explicar para você a situação. O que eu posso afirmar é que ele batiza com o Espírito Santo, porque nós temos visto ainda nos dias de hoje pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Recentemente eu vi pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no banco onde estavam sentados assistindo o culto. Então, nós acreditamos de fato que ele batiza com o Espírito Santo. Mas eu não posso explicar cada caso específico. Nós acreditamos que essa promessa diz respeito a nós. Eu, por exemplo, quando eu fui auxiliar o trabalho, eu também não era batizado com o Espírito Santo. Mas eu fui para um culto lá no Quadro, no dia 26 de agosto de 1999, e fui batizado naquela manhã com o Espírito Santo. Agora, voltando à questão da primeira-dama do Brasil, que ela foi até muito criticada sobre esta
esta atitude dela, e o que ela respondeu foi aquilo que está na Bíblia. Ela disse que não se envergonhava daquilo, e como a Bíblia diz que a pessoa natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito elas se discernem espiritualmente. Então essa foi a resposta dela. Eu entendi. É por isso que eu abordei esse tema, que é importante esclarecer, né, no ponto de vista de um pastor que estuda isso e vivencia isso. É uma dúvida de muita gente, então a pessoa não precisa se assustar. De jeito algum, de forma alguma. Tanto que alguém às vezes diz, não vou na igreja, na assembleia por causa disso, dessas línguas estranhas. Mas aquilo nós acreditamos que é de Deus, é do Espírito Santo e não tem por que se assustar. Agora outra questão que eu vi a discussão. Por que a igreja ela é tida como barulhenta, em especial a Assembleia de Deus, a questão pentecostal? A Bíblia, Paulo escrevendo Romanos, ele diz que a gente deve apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Sim. Quem é que faz barulho? É o vivo, Só quem está vivo. Então aquilo é uma forma de manifestar a alegria. Você imaginou, por exemplo, o camarada torce para um time de futebol, quando o time dele marca gol. Dá um grito. É claro. E os vizinhos que se cuidem. Mas muitas vezes isso não é ignorado. E uma festa com paredões. E às vezes se ignora essas zoadas que tem na igreja, mas nós entendemos que nós estamos celebrando o Senhor com alegria. E se é com alegria, tem barulho. Dificilmente você vai ver alguém alegre sem fazer barulho, não é verdade? Com Normalmente, certeza. quando nós ficamos tristes, uma das primeiras atitudes é que nós ficamos calados. E quando a gente está alegre, normalmente uma das primeiras atitudes também é fazer barulho. O grito de gol. São expressões pra de eles alegria. É o momento máximo ali, entendeu? Então nós fazemos barulho para louvar a Deus, de fato. E a Bíblia diz que a gente deve celebrar com júbilo, com alegria ao Senhor. Então aquilo é uma manifestação de alegria diante de Deus. E você acha que em algum momento a sociedade vai sentir falta desse povo barulhento? Eu creio no arrebatamento. Eu creio naquilo que diz a palavra de Deus. Eu creio que um dia ele vem buscar a igreja e, sem dúvida alguma, a igreja vai fazer muita falta. Até porque, embora muita gente não compreenda, não vou dizer que são todas as pessoas, mas muita gente não entende o papel da igreja, ou não se dá conta do quanto a igreja é importante para a sociedade. Você já imaginou o trabalho que a igreja faz social, pregando o evangelho, Jesus libertando tantas pessoas do vício, das drogas? São pessoas que poderiam estar dando muito trabalho para a sociedade de forma geral, mas estão na casa de Deus, servindo a Deus. A igreja tem tanto trabalho social, aqui mesmo na igreja já há muitos anos que a igreja faz distribuição mensalmente de cestas básicas. Então a igreja presta um grande serviço para a sociedade que às vezes não é visto. Mas um dia a igreja será lembrada, sem dúvida alguma. Agora, uma outra questão também polêmica. O DJ Ives, por exemplo, né? Ele foi preso, ele agrediu lá a ex-esposa. Você deve conhecer a história, todo mundo que está nos acompanhando conhece muito bem. Hoje ele está tendo uma grande rejeição da sociedade por conta desta atitude. É possível a pessoa se ressocializar? É possível a pessoa deixar aquilo para trás e ver uma nova vida? Primeiro dizer que quando nós erramos, nós acreditamos no perdão de Deus. Mas as consequências pelo erro nós temos que pagar, isso aí não resta dúvida. Então eu acredito sim que há perdão para ele. Que ele vai conseguir se livrar daquilo desde que ele queira. Que ele vai poder mudar. Agora, as consequências do ato que ele fez, isso ele tem que pagar. Então a gente acredita demais. Se nós não acreditássemos que a pessoa pode mudar e deve mudar, nós não teríamos como pregar o evangelho. Jesus mesmo morreu por isto. Se toda a humanidade fosse boa, sem pecado, não haveria necessidade da morte de Cristo. E ele mesmo disse que não são os bons, os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Então nós acreditamos no poder de Deus para mudar as pessoas. Se o DJ Ives arrependido tivesse lá ao lado da cruz, sendo crucificado, ele diria: hoje você vai me ver no paraíso. Seria isso, mais ou menos isso, né? Arrependido e tal, porque estava lá um ladrão em circunstâncias mais agravantes do que essas que foram realizadas pelo DJ Ives e que está pagando e que realmente vai ter que sofrer as consequências. Isso é natural, né? Nós discordamos completamente da atitude dele. Quanto a isso, não resta dúvida. Mas acreditamos que pode haver mudança sim. É importante apoiar no sentido da mudança. Exatamente. Não apoiar o ato, mas saber que a pessoa pode nunca mais praticar aquele ato e ter uma nova vida a partir dali. E você, quanto pastor, já teve que lidar com uma circunstância parecida com uma pessoa que
Até a igreja, esse cara aí é perigoso. Você teve que lidar com isso? Não, dessa mesma situação ainda não. Mas a gente sabe de pessoas que vieram para Cristo e que vivem uma vida bem delicada no mundo, e foram pessoas que, de fato, Deus mudou a vida dessas pessoas. Que é algo que muita gente às vezes também não entende. Mas nós acreditamos de fato que Deus muda a vida das pessoas, que Deus muda o caráter da pessoa, que Deus muda a forma de viver das pessoas. Enfim, Deus muda completamente. Inclusive, muita gente que me conheceu, às vezes diz: rapaz, quem te conheceu e quem te vê hoje. Eu atribuo isso não a mim, mas eu atribuo tudo isso a Deus que mudou minha vida. E uma pessoa que vive assim uma vida dedicada a Deus tem um brilho nos olhos, né? Amém. Fale uma coisa. Pastor tem problemas. Não só os dele. Pastor vive de problemas, né? Eu vi até há poucos dias um anúncio, a pessoa mandou algo no WhatsApp que dizia assim: pastor não faz digestão, faz fotossíntese, mais ou menos assim, não, moça. Porque a gente é um ser humano como outro qualquer. Às vezes alguém olha para um pastor e pensa que é um homem de ferro. Não, é um homem que tem as mesmas dificuldades que todos os homens têm, que tem sentimento, que tem família, que tem filhos, né, que tem esposa, que tem pai, que tem mãe, e que tem que lidar com tudo isto e tem que viver uma vida diante da sociedade correta e diante de Deus em primeiro lugar, e tem que ajudar as pessoas nos problemas das pessoas. Então, é alguém que tem as suas dificuldades e que ainda ajuda outras pessoas. Se você não consegue lidar com os seus, como vai lidar com problemas de terceiros, né? Verdade. A Bíblia mesma diz, né? Se não souber cuidar da sua casa e dos seus, não tem como cuidar da igreja de Deus. Por que é tão difícil continuar na igreja, manter uma vida de fidelidade a Deus, absorver essa mensagem da igreja? Fernando, a nossa maior luta, por incrível que pareça, é contra nós mesmos. Todos nós, a maior luta que nós temos é contra nós mesmos. A Bíblia chega a dizer que melhor é o homem que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Então, às vezes, é mais fácil conquistar uma cidade, derrotar pessoas, do que derrotar a si mesmo. Então, eu sempre digo que ser crente é ter essa luta diária contra você mesmo, contra a natureza que está dentro de você. E Paulo explicou isso muito bem. Ele disse que há dentro de nós uma guerra, que o Espírito está lutando sempre contra a carne, o Espírito nos impulsionando para fazer o que é bom, e a carne às vezes nos impulsionando para aquilo que nós dizemos que é pecado. Então, todos nós somos assediados o dia todo. Mas ser discípulo de Jesus é exatamente isso. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, ser crente é negar a si mesmo e viver uma vida para Deus. E aí é que está a dificuldade, que às vezes nós não queremos negar a nós mesmos. Queremos fazer aquilo que a carne, o ser humano tem vontade de fazer. E ser crente é exatamente isso, é negar a si mesmo. A vida de pecado é mais confortável? Ela parece ser, mas na verdade ela traz consequências duríssimas. Então, às vezes, o pecado parece ser até agradável, mas o final dele é sempre morte, como diz a Bíblia. Quando uma pessoa se desvia da igreja, por que ainda é mais difícil ainda retornar? Eu estou expondo aqui alguns conflitos pessoais, inclusive. Às vezes alguém quer experimentar aquilo que nunca experimentou. Você entendeu? E é um texto na Bíblia que é um texto muito forte, né? Que diz que quando alguém deixa e ele volta, aquele espírito mal que habitava nele leva com ele outros 7 espíritos. E só aí, um dava trabalho, imagine 7, hein, cara? E aí, a partir de agora, o estado dele é muitas vezes pior. E eu tive esta experiência que foi você chegou a se desviar? Eu passei 8 anos afastado, né? E eu lembro que eu fui em um velório um dia, e eu indo para o velório, na Vila Nova, era professor de Olinda, e a mãe de uma aluna morreu, eu fui ao velório. E naquele percurso tinha um culto de uma igreja, e eu parei lá, fiquei ouvindo a palavra, aquilo mexeu tanto comigo, eu tive tanta vontade de reconciliar naquela noite, mas eu não reconciliei. Mas reconciliei uma semana depois. Eu adoeci assim rapidamente, eu pensei que eu ia morrer. E eu disse: não, vou reconciliar, porque senão eu morro e eu vou partir daqui sem Deus. Conhecer essa verdade que nós entendemos, né? Então é bastante difícil, porque você quer experimentar muita coisa do mundo. E aí, quanto mais tempo passa, mais você vai ficando envolvido com aquilo. E a vida é curta, né? Exatamente. Não dá para aproveitar para experimentar tudo. Por isso que as pessoas tentam Jesus ir até disse o um limite. negócio interessante. Ele disse: quem quiser
salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Ou seja, ele está dizendo que às vezes na verdade, nós temos que abrir mão daquilo que às vezes nos atrai, nos assedia, para que a gente possa ganhar a vida nele. Mas a vida que Jesus dá é uma vida com abundância, como diz a palavra de Deus. Você tinha quantos anos quando se desviou? Acho que 12, no 12 máximo, anos? por aí. No período que você conheceu o álcool, né? A Exatamente. bebida. Eu comecei a faltar nos cultos e tal, e aí depois a amizade, tanta coisa, acabei mesmo me afastando da igreja. Foi uma experiência muito ruim, que eu não aconselho ninguém. Passou 8 anos nessas circunstâncias. 8 anos. Entendi. Não deve ser fácil realmente não, né? É. Mas o que foi determinante para seu retorno? Eu acredito que oração. Haviam pessoas que oravam por mim, e como eu disse, eu adoeci também, fiquei com medo de morrer, e conhecendo a verdade, Entendi. eu reconciliei. Quando você fala conhecendo a verdade e medo de morrer, o que é isso? Porque nós entendemos que para a salvação tem que servir a Deus. Só existe um caminho, que é Jesus. E eu sabia que a vida que eu estava levando não agradava a Deus. Então eu entendi que era preciso mudar de vida se eu quisesse alcançar a salvação. Você falou na questão da bebida, mas não é só se embriagar que é pecado, tá? A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. É, né? Então nós acreditamos que não é a quantidade. Nós acreditamos que é um erro. É tanto que na Bíblia não existe a palavra pecado, nem no aumentativo, nem no diminutivo. Só existe pecado. Então não existe o pecadão e nem o pecadinho. O pecado é o pecado. Eu entendi. E nem um vinhozinho? Não. É melhor não. Mas a Bíblia ela fala que Jesus transformou algo em vinho e tal. Mas é um vinho diferente do que a gente tem hoje. A concentração de álcool não era a mesma que se tem hoje. Mas tinha algum álcool? Eles botavam para fermentar, Ah, entendeu? Então ali era o suco de uva fermentado, na verdade. entendi. Tá? Então é bem diferente a concentração de álcool que tinha para a de hoje. Poderia até alguém se embebedar naquela época, mas tinha que beber muito. Mas sabe como é muito mesmo? Aí não tem como, vai estourar. Então tem que... É tanto que quando aconteceu o episódio do batismo com o Espírito Santo, alguém disse, esses homens estão bêbados. Aí Pedro respondeu, eles não podem estar bêbados, sendo esta a 3ª hora do dia. Não tem como ele estar bêbado, porque ainda é 9 horas da manhã. Então, para ter ideia de como era essa E hoje situação. É comum. Não na igreja. Não na igreja, claro, com certeza. Vamos lá. Deixa eu trazer outros conflitos aqui para a gente aproveitar e esclarecer, né? Nós temos aqui um tempinho. Vamos bater mais um papo aqui. Ainda temos alguns minutos. Aproveita e deixa alguns comentários, alguns conflitos que você tem também, algumas dúvidas. Deixa nos comentários aí. O pastor Fábio vai depois, né? Pegar esses contatos, deixar uma mensagem, esclarecer alguma eventual dúvida, tá? Vamos utilizar as ferramentas que nós temos aqui para esclarecê-las. A Bíblia chama Davi segundo o coração de Deus. Mas Davi aprontou muito. Pecou. Davi chegou a matar gente, foi? Na verdade, ele mandou matar. Mandou matar. Participou. Assim, exatamente. Então, é possível ser chamado segundo o coração de Deus mesmo depois de ter cooperado para tirar a vida de alguém? Porque, na verdade, se você entender que só pode ser chamado segundo o coração de Deus alguém que for perfeito, ninguém seria chamado. Então, Deus nunca disse que Davi era perfeito, mas Deus, ele considerava o quanto Davi louvava a Deus. Se você vê os salmos, e a maioria dos salmos é de Davi, você vê a expressão sempre de gratidão. Então, havia sempre muito louvor por parte de Davi a Deus e havia sempre muita gratidão de Davi. E você sabe muito bem que se alguém é muito grato a você, aquilo cria um carinho muito especial por aquela pessoa. Então, eu creio que a gratidão a Deus que Davi tinha e a forma com que Davi louvava a Deus fez com que Deus dissesse que era segundo o coração dele. Mas é interessante dizer que Deus achou Davi segundo o coração dele. Ele disse, achei Davi segundo o meu coração. Estava procurando um rei para Israel e o primeiro foi o povo que escolheu, que foi Saul. Mas depois foi Deus que colocou alguém do coração dele. Então DJ Ives no lugar, ao lado do Davi é fichinha, né? Coisa pequena, porque o Davi realmente foi bem terrível, mas se tornou um homem segundo o coração de Deus. Isso é até para se ver como Deus pode perdoar o pecado do homem. Então ele, na verdade, cometeu um adultério e mandou ainda matar o esposo da mulher. Mas ele foi perdoado. Se você ler o Salmo 51, é um salmo que Davi está confessando o que ele fez e ele alcançou o perdão de Deus.
E pertinho de Salmos nós temos Provérbios. Aí temos várias orientações, inclusive para a juventude, escrita por Salomão. Salomão teve diversas experiências, né? Inclusive experiências sexuais, que é aquilo que de fato está aí na rotina dos jovens, como apelo nas mídias sociais, em tudo que se olha hoje, na música, por exemplo, se ouve, tem muito apelo à questão da sexualidade, na exposição nas redes sociais. Aí, inclusive, algumas revistas até faliram, né? Porque tá tão visível aí no Instagram, no Facebook e tal. Tá, infelizmente. É uma realidade, né? É uma realidade. Enfim, as pessoas usam da sua liberdade e fazem o que elas bem quiserem. Os jovens hoje têm um desafio ainda maior do que antes, né? Porque esses apelos estão aí a qualquer lugar. É verdade. E aí o livro de Provérbios, ele é cheio de orientações aos jovens, e exatamente de um cara que vivenciou isso. Tinha o quê? 1000 mulheres. Então ele tem muito mesmo que orientar, né? E Deus orientou ele, porque ele não tivesse esse tanto de mulheres. Então, aquilo não foi uma permissão de Deus. Ele fez aquilo, mas contrariando a vontade de Deus. Agora, essa questão do apelo hoje para essa questão sexual, assim... Já imaginou 1000 TPM, cara? Terrível, Imaginou como era aquela situação, Rapaz, 1000 TPM, mas apesar disso que a sociedade tem como normal, nós preferimos ir pelo que diz a palavra de Deus. Vamos tentar entender aqui, vamos lá. Tá, 1000 mulheres. Obviamente que ele não se relacionava com essas 1000 mulheres. Né? Com certeza não. Então, uma chamou a atenção dele. É Sulamita o nome dela? Mas por que Sulamita chamou a atenção desse cara que é tido aí como uma sabedoria, né? Que é referência, que é lembrado hoje como o homem mais sábio? O que Sulamita teve que fazer? Ele ficou encantado com a beleza dela, né? Então aquele livro é para demonstrar realmente o amor de um homem por uma mulher e também, de uma certa forma, demonstrar o amor de Cristo pela igreja. Então o que encantou ele foi a beleza, tanto que ele faz vários elogios para ela durante aquele livro. Então, das mulheres que ele tinha, aquela foi alguém que lhe chamou a atenção e aquela forma de tratar, aquela consideração, aquele respeito, aquele amor, serve de exemplo para os casais de hoje. Então, Sulamita, se tivesse hoje um Instagram, ela estaria bem vestida. Com certeza. É isso que chama a atenção de um Salomão. Verdade. Né? Mas se quiser apelo à sexualidade, tem outras por aí. Com certeza. Mas tem que ser Sulamita para casar. Exatamente. Foi esse o critério que você adotou? Me encontrei uma pessoa que eu louvo a Deus pela vida dela. Somos casados casamos em 99. Agora vamos fazer já 23 anos de casado e eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, pela pessoa que ela é, porque foi alguém que me apoiou nos momentos mais difíceis assim, da minha vida e soube compreender a nossa dificuldade logo no começo. Muito assim na questão financeira, ela sempre esteve ao meu lado e eu agradeço muito a Deus pela vida da esposa que Deus me deu. Amém. Filhos? 3. Um de 18, um de 15 e uma de 9. Nomes para ninguém ficar bravo? Fabrício, Fábio Júnior e Joane. Joane fugiu do F. É porque eu queria homenagear minha mãe, que era Joana, e nasceu uma outra menina na família e botaram Joana. E eu não quis botar, coloquei Joane. Joane. Que são um presente de Deus também para nós, né? Graças a Deus. E quais desafios de um pai educar filhos, 3, em uma sociedade com tantos apelos? Essa idade da pré-adolescência e adolescência, você sabe que é a dificuldade maior por tudo que cerca, né? Então o que a gente procurou foi sempre ensinar para eles a palavra de Deus, né? Que eles andem segundo a palavra de Deus. E Fernando, não tem melhor maneira de educar um filho senão pelo exemplo. A gente costuma dizer que as palavras o vento leva, mas o exemplo ele permanece. Então, se a gente quiser educar, a gente tem que tentar fazer as coisas direitinho. Longe de mim dizer que eu sou perfeito, ou que eu sou o melhor pai do mundo, ou que eu sei criar melhor do que alguém. Mas a gente procura ver uma vida que eles possam seguir, que eles possam se espelhar. Eu acho que, basicamente, ensinar a palavra de Deus e ser exemplo para eles. Você aceitaria um homossexual, por exemplo, congregar na sua igreja? A igreja está lá para tantas quantas pessoas quiserem frequentar. E às vezes vão pessoas homossexuais lá na igreja, ouvem a palavra de Deus e a gente trata eles bem como eles devem ser tratados, como eles devem ser bem tratados. Então as portas da igreja estão abertas para qualquer tipo de pessoa que queira frequentar. Qualquer tipo mesmo. Exatamente.
Muito bem. Eu fiz questão de trazer esses conflitos porque eles são constantes, né? Estão aí nas rodas de conversa. E eu preciso intermediar isso, né? Para que as pessoas possam Fernando, entender. É que às vezes as pessoas confundem. Por exemplo, eu posso discordar de alguma atitude sua, mas isso não me dá direito de te odiar. Sim. Ou de te tratar mal. Porque discordar de uma atitude é uma coisa, de tratar mal é outra coisa completamente diferente. Então eu posso discordar de alguma coisa sem a gente discutir, sem faltar o respeito e sem te tratar mal. E aí precisa sensibilidade para trazer a mensagem de Deus para uma pessoa, né, que comete atos que você não concorda. E tem aquela sensibilidade que Jesus teve a observar, falou. Exatamente. Como é que eu vou trazer uma mensagem para a pessoa que tem essa atitude aqui? Pô, Jesus te ama. Né? E na verdade Jesus ama, apesar de qualquer atitude que a gente tome, Jesus ama. Só não gosta do pecado, Jesus né? nos ama. Né? O que Jesus aborrece, na verdade, é o pecado. Né? Mas Jesus ama as pessoas, sem dúvida alguma. Seja quem for, Jesus ama. Pastor Fábio, muito obrigado. Muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por ter esclarecido tantas dúvidas, por ter tratado sobre assuntos delicados, mas que é do teu cotidiano, né? Acredito que muitas pessoas sentam aí do seu lado e perguntam coisas semelhantes a isso. É meu papel indagá-lo acerca disso, porque são conflitos constantes na sociedade, para que as pessoas entendam como é que um pastor pensa. Nós aprendemos aqui, né? Nós aprendemos aqui um pouco a partir da sua vida, da sua história, que não foi uma vida fácil, né? Muito difícil desde sua infância, mas que está hoje aqui em condições melhores porque não desistiu. Fernando, eu digo na escola às vezes, se a gente quiser arrumar desculpa para não conseguir uma coisa na vida, a gente tem todas elas. Tá? Não vou estudar por causa disso ou por causa daquilo. Então, ou joga a culpa sempre em alguém. Então, mas eu sempre dou essa mensagem para eles, que é possível vencer apesar de todas as dificuldades. Tá? Então, se você tiver força de vontade e, em primeiro lugar, Deus lhe ajudar, você consegue vencer independente das situações que você esteja ou das condições, sejam favoráveis ou não. Tá? Então, se a gente quiser arrumar desculpa para não vencer, para colocar dificuldades nos sonhos da gente, a gente vai ter todas as desculpas. Então, você não pode viver desculpas. Você tem que lutar para conseguir os seus objetivos. Você tem uma ideia? Uma vez eu fui fazer um concurso e eu lembro que eu disse para a pessoa, vou fazer uma prova e eu estou sem dinheiro para fazer a prova. Aí a pessoa disse para mim assim, e para que tu vai gastar esse dinheiro à toa? Aí eu pensei, escorei assim na parede. Mas naquele momento, aquela palavra, que seria uma palavra para me desanimar, ela me incentivou. Eu disse, não, eu vou. Eu vou e eu vou usar essa expressão que eu ouvi para me incentivar. E eu vou mostrar que é possível, apesar da dificuldade, vencer. E de fato, foi no segundo concurso da rede estadual que eu fui aprovado. Então, esta é a mensagem que eu deixo aqui. Que é possível vencer, apesar de toda situação adversa. E como a gente sempre diz, Fernando, melhor do que a gente ter vencido é poder olhar para trás e ter esse gosto da vitória. Esse caminho percorrido, as dificuldades que a gente passa, faz com que a vitória da gente seja muito mais comemorada, muito mais celebrada. Então, que você lute, que você vença, tendo sempre Deus em primeiro lugar. Eu ouvi uma frase do pastor e doutor André Mendonça agora, que me marcou muito quando ele, assim que foi aprovado pelo Senado, ele disse uma frase que me marcou. Ele disse o seguinte, ele disse, a diferença não está em nós, mas naquele que está em nós. Então ele acreditou que tudo que aconteceu na vida dele foi por causa de Deus. E a gente acredita de fato assim, que quem pode fazer a diferença na vida da gente é Deus. Então há essa parte maior que é a parte de Deus e a parte nossa é a parte menor de lutar e de se esforçar. Então se você lutar e se esforçar, Deus vai te dar grandes vitórias. A vida é muito curta para ser pequena. Exatamente. Mas basta que pequena seja para que possamos apequená-la ainda mais de algum modo. Exatamente. Eu tenho dito esses dias, eu posso dizer para você, para quem me ouve, que eu sou um homem realizado. Será que eu já alcancei tudo que eu sonho alcançar? Não. Mas quando eu olho para trás de toda a minha história, eu me sinto realizado. O que Deus já fez por mim é muito mais do que eu podia imaginar. Entendeu? Quando eu era criança, o meu sonho maior era morar numa casa de lajota. Para mim era assim, o palácio era ter uma casa de lajota. E graças a Deus tem me dado isso. Então,
Deus tem feito muito além daquilo que eu mereço. E hoje tem pão para todo mundo em casa? Graças a Deus. Amém. Ainda tem dificuldade, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Apesar das dificuldades, como foi dito, né? Graças a Deus está tendo, né? Amém. Mais uma vez, reitero, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado bater um papo com o projeto Você Pode Mais. A sua história, ela é uma história que vai impactar outras. Amém. E isso aqui vai ficar arquivado para daqui a 20, 30, um século, se o arrebatamento, né, não acontecer como você acredita. Acreditamos. E se essa mensagem vai para toda a eternidade ecoar aí para aqueles que tiverem a possibilidade de pesquisar, né? Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a você, ao pastor Zé Carlos, mas eu manifesto também minha gratidão a Deus pela vida do meu pai, que ainda está vivo, já com 85 anos, pela vida dos meus irmãos, que são tão importantes para mim, e minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, companheira de todas as horas, pela vida dos meus filhos. Quero agradecer também a Deus pela vida da igreja aqui de Zedoca, da Assembleia de Deus, pelos amigos que tenho aqui nesta cidade, porque graças a Deus é uma cidade que eu tenho muitos amigos. Então eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a você que está assistindo este programa, e que Deus possa te abençoar grandemente. Muito obrigado. E você que teve o privilégio de acompanhar esta mensagem, tenho certeza que foi impactado ou impactada. Não deixe essa mensagem só com você, não guarde só para você. O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então eu quero convidá-lo a compartilhar este episódio com o maior número de pessoas possíveis. Você tem uma lista de transmissão, tem o seu status, tem seu Instagram, tem seu Facebook, tem aí alguns contatos. Encaminhe para todo mundo. Tenho certeza que essa mensagem vai chegar a muitas pessoas e vidas serão transformadas. Você acredita nisso? Então comece agora. Mas antes, deixe seu comentário, seu like, seu compartilhamento e seremos sempre gratos a você, que é o objetivo de estarmos aqui. Muito obrigado, pessoal. Retornaremos no próximo episódio. No combate contra o mal, ser valente, né? Na batalha contra o mal, ser valente. Ser valente. Até a próxima.